o esforço que o Júnior faz e toda a equipe técnica que participa, né? Porque o esforço deles todos é com um único objetivo, tá? Que é fazer a única finalidade é fortalecer nossa fé como grupo, né? Nossa fé quanto família, quanto igreja, né? Para continuar vivendo um caminho de retidão. Essa é a intenção do programa. Nós não temos intenção nenhuma, tá, gente, de ofender ninguém, nem de colocar data ou fazer afirmações quando vai ser alguma coisa, ou quando vai ser aquilo, ou quando vai acontecer, não é isso. Nós queremos fazer que as pessoas reflitam nos acontecimentos e sinais que vêm acontecendo, como alerta nosso Senhor Jesus Cristo na própria Bíblia. Daqui a pouco a gente vai fazer umas leituras bíblicas para ilustrar isso, né? Por isso que ele diz para vigiar e para orar. E assim, tudo que a gente vem alertando ao longo dos programas, os cortes que a gente traz de vídeos, de informação, a gente tem que pensar assim, gente, o juízo final, ele é o juízo, vai ser o juízo que vai chegar para todos, né? A gente não sabe quando tem os sinais. Mas nós não devemos esquecer do juízo particular, que é quando você fechar seus olhos e deixar esse mundo, você já vai ser julgado. Então, se você não estiver preparado para esse juízo também, pode ser muito triste e fatal para a sua alma, né, para a sua eternidade, se você não estiver preparado. Então, essa é a intenção do programa, né? Preparar o povo de Deus, preparar as pessoas que acreditam na vinda de Jesus, que acreditam no livro A Palavra Viva de Deus, que estejam sempre em prontidão, porque a qualquer momento tudo pode acontecer, né? A certeza que nós devemos ter, né, quanto igreja, é a Bíblia, e as mensagens, principalmente as mensagens da Palavra Viva de Deus. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo e em nossa Santa Mãe Maria, nos seus santos e nos seus anjos. Nós católicos, gente, nós temos um tripé que sustenta a nossa fé. Nós não somos como os protestantes que acreditam na sola Escritura ou que só a fé salva. Nós não somos assim. Então, qual que é o tripé que sustenta um católico, tá? O tripé que sustenta a Igreja Católica é a tradição, que sustenta a nossa fé é a tradição, que é como os apóstolos ensinaram o que aprenderam com nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia, que é a palavra inspirada por Deus, que é escrita através dos seus profetas ao longo dos séculos, e o magistério, né, que é a Igreja, que ensina a palavra através da tradição, que é toda a hierarquia da Igreja, né, padres, bispo, papa, sacerdote, etc. Já com os ensinamentos de Jesus através do santo profeta, temos a tradição, que é defendida pelo profeta Pedro II veementemente nas suas mensagens, a Bíblia, né, que continua sendo o livro sagrado que nós utilizamos como todo católico, e a Igreja, hoje, para nós, funciona muito com o livro A Palavra de Deus, já que o sacerdote, os padres, os bispos da igreja servem para juntar a tradição e a Bíblia para explicar para o povo e educar o povo, a conduzir o povo, esse rebanho para Deus. Hoje, como a gente não está vendo mais dentro da igreja essa militância de fazer o que é correto, pela grande maioria, né, do que acontece, a gente vê o sacrário, etc., tudo que a gente já vem citando, hoje, o nosso magistério, quem interpreta para a gente a palavra, quem nos coloca no caminho, são as mensagens através do livro A Palavra Viva de Deus, né? E entendam que quando você segue as mensagens e as profecias do profeta Papa Pedro II, você não está seguindo o profeta. O profeta é um instrumento. Você está seguindo a palavra de Deus, como Jesus disse nas próprias mensagens. Junto com a Bíblia, este é o maior livro que existe, é o maior tesouro que a humanidade já recebeu de Deus. Então, a gente tem que parar de tentar associar as mensagens ou as coisas que acontecem à pessoa do profeta. É como se eu quisesse admirar um quadro e dissesse que o pincel que é o autor. Não, o pincel do livro é Deus. O profeta o autor do quadro, da pintura, é Deus. O pincel utilizado foi o profeta. Jesus escolheu o profeta, escolheu aquele pincel para poder pintar esta obra magnífica que rege e que veio para salvar nossas vidas. E quando eu falo que o profeta era um pincel, como ele próprio, Jesus, chamou caneta de Deus, né? Eu não estou falando de forma menosprezando o profeta, muito pelo contrário. Que honra ser a caneta de Deus. Que honra
ser um pincel com que Deus pinta o futuro da humanidade. Que honra com que Deus está pintando um quadro maravilhoso para que esse povo que acreditar na verdade de Jesus Cristo conseguir chegar ao final dos tempos salvo para uma vida eterna, uma vida justa, uma vida digna junto com o seu Criador. É uma honra muito grande, tá? Mas entendendo que foi Deus que fez essa obra, né? O profeta e a família são instrumentos, assim como todos nós somos instrumentos para falar das coisas de Deus. Nunca devemos levar como orgulho ou como mérito nosso, sempre mérito de Deus. A humildade em primeiro lugar, porque Deus é humildade. Continuando, nosso tripé, nós temos a Bíblia, nós temos a tradição, nós defendemos a tradição, como o profeta defendeu muito e defende, né, até hoje no céu, nos protegendo, e o livrão, a palavra viva de Deus, que é onde você pode, cada vez que você tiver uma dúvida, uma dificuldade, você pode abrir o livro com fé, rezando, você vai encontrar uma mensagem que vai ser adequada para aquele momento que você vive, ou adequada para o momento que Deus quer falar com você. Também a gente não pode esperar abrir o livro e achar que a resposta que a gente quer está lá. Na verdade, a resposta que vai estar lá é a resposta que Deus quer dar para você, não é a que você quer, tá? Deixando isso bem claro para todos. Então, gente, a fé que estamos no caminho certo e obras para justificar o caminho da salvação. Meus irmãos, qual é a única coisa que nós temos controle na nossa vida? A única coisa que nós temos controle na nossa vida, Rony, seu Eugênio e meus amigos, é a nossa conduta, são as nossas escolhas. Como reagir diante dos problemas, das dificuldades, das situações que vão se apresentar. Em resumo, são as nossas escolhas que fazem a gente que se possibilitam, né, pela dádiva de Deus dada por nós e o livre-arbítrio. São essas escolhas que vão definir o caminho que nós vamos seguir depois que a gente partir desse mundo para um outro mundo, né? A gente sempre tem aquele dito popular, eu parto do mundo para uma melhor. Depende, você vai partir para uma melhor se você morreu com Deus. Se você estava com Cristo, com Jesus Cristo. Se você morreu abraçando outras coisas, você não vai partir dessa para uma melhor, você vai partir para uma pior. Pode ter certeza, né? Então, escuta bem, meu irmão. Escuta bem, meu amigo. Só a fé, ela não vai te salvar. Somente crer não vai te levar para o céu. Quem disse isso é o André? Não. Quem diz isso é São Tiago. Quem diz isso é Jesus Cristo. É São Paulo. São as obras. Se só a fé bastasse, a gente só... Exemplo, o próprio demônio é crente, ele crê, ele sabe que existe. Então, fé é crença, fé é crer, fé é você acreditar. Então, o próprio demônio acredita nas palavras, tanto que ele luta contra elas o tempo todo, né? Então, não basta você só crer, você precisa ter as obras. Aí eu vou ilustrar aqui em São Tiago 2, capítulo de 14 a 23, e diz assim, a fé e as obras. Meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que lhe aproveitará isso? Acaso a fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã não tiverem o que vestir e lhes faltar o necessário para subsistirem a de cada dia, e alguém dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes der o necessário para a sua manutenção, que proveito haverá nisso? Assim também, a fé, se não tiver obras, está morta e em seu isolamento. De fato, alguém poderá objetar-lhe, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a fé pelas minhas obras. Isso se a gente for questionado, né? Tu crês que há um só Deus? Ótimo. Lembra-se, porém, que também os demônios creem, mas estremecem. Queres, porém, o homem insensato, a prova de que a fé sem obras é vã? Não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado ao oferecer o seu filho Isaque sobre o altar? Já vês que a fé concorreu para as suas obras e que as obras é que a fé se realizou plenamente. Então ele está dizendo aqui, ó, você vê que em Abraão ele teve fé e fez as obras, e que a obra que ele fez justifica a sua fé. Então, não basta você ter fé, você tem que praticar as obras para as obras justificar a sua fé. Não é só dizer que crê. Assim se cumpriu a escritura que diz,
Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado com justiça, e ele foi chamado de amigo de Deus. Aí essa reflexão aqui. A reflexão que eu quero que façamos aqui é, se você pode, evangelize, reze e se sacrifique com Jesus, jejum, penitência, abstinência de algo que você gosta. Qualquer coisa que você gostar muito, você pode fazer uma abstinência disso para poder dar como sacrifício, né? Se você não pode divulgar tanto, né, porque você já tem uma certa idade, não consegue mais sair, tem pouco contato com as pessoas de fora, então reze mais. Se você já não pode jejuar muito também por algum fator físico ou algum fator de saúde, então reze muito, reze mais ainda. Se você não pode fazer penitência, reze. Porém, jamais deixe de rezar por qualquer coisa que você for fazer, qualquer caminho que você escolher por melhor fazer. Se você largar a sua arma, que é o terço, você não vai ter como combater o inimigo. É como se você fosse para uma luta dos homens, da carne, e o exército lá de Satanás armado com metralhadora e você sem nada na mão. Então, no mundo espiritual, a arma é o rosário, é o Santo Terço, né? Então você não pode largar o terço. Escolha fazer o bem, escolha ser melhor todos os dias, aos olhos de Deus, e não aos olhos dos seus amigos incrédulos. Escolha boas companhias, ao invés das companhias erradas, ou escolha a solidão com Deus, o silêncio com Deus. Escolha, mas escolha bem. No fim de tudo, vai se resumir nas suas escolhas. É você que se salva ou é você que condena a si mesmo? Só você. Aí, a graça, a misericórdia e o amor pleno de Deus vai poder agir na sua vida. Mas é você. Escolha. Por que eu fiz essa reflexão, Rony e seu Eugênio? Porque eu queria passar a mensagem para os irmãos que a gente precisa ter mais coragem para falar da palavra viva de Deus, ter mais coragem para falar das coisas de Deus e não se esconder, não se omitir. Falar, aonde você estiver, fale. Se as pessoas querem ouvir, fale. Não fique com medo, tá? O céu não é feito de pessoas que têm medo. O céu é feito de pessoas corajosas. Os apóstolos foram corajosos, os santos foram corajosos, Jesus foi extremamente corajoso, né? E olha que Jesus já sabia o que ia acontecer com ele e mesmo assim fez. Então, a gente tem que se assemelhar a Deus, se assemelhar a Jesus. Não é que nós vamos ser Deus e ser Jesus, não é isso. Mas ele mesmo disse, se você quer ser santo, se você quer ir para o céu, sede santo como meu Pai do céu é santo. Então, nós temos que buscar esse caminho. Então, vamos buscar mais, meus irmãos, nos unir, tentar cada vez mais nos ajudar. Tem uma mensagem também que fala que é muito importante isso, ajudar os irmãos da obra e tudo que for preciso, vamos nos ajudar, vamos nos dar as mãos, vamos nos abraçar. Eu tenho certeza que todos vocês, quando começaram a se converter, ou vieram para esse caminho de conversão, tiveram percas, né? Perderam amigos, perderam pessoas, os parentes se afastaram, você se sentiu só, você vai se sentir triste, você vai se sentir indiferente, só que você não está só. Você não está, nunca vai estar só quando você tem Deus. Então, prefira a solidão com Deus. Prefira a solidão de Jesus Cristo. Jesus ficou só no Getsemane. Jesus sofreu só na cruz. A única pessoa que compartilhou verdadeiramente o sofrimento que ele teve foi nossa Santa Mãe Maria, que sentia no próprio coração, cumprindo a profecia que lhe foi incumbida na hora da apresentação de Jesus. Então, lutem, tenham força, tenham fé, tenham vontade, não largue o terço, não largue o rosário, rezem, procurem rezar. Nossa Senhora fala, o tempo todo que você estiver livre, ela sabe que o inimigo de Deus vai tentar tomar teu tempo de qualquer forma, ela sabe que ele vai tentar preencher o teu tempo de alguma forma para que você não lembre ou não dedique para Deus, mas dedique, nem que seja de madrugada, seja o que for, reze, se esforce, porque quem se esforça, como dizia o Padre Rômulo, já é santo, tá? E não se preocupe com as pessoas que estão se afastando de você por conta de Deus. Se preocupe com as pessoas que querem afastar você de Deus.